Você já percebeu como o mundo está cada vez mais barulhento? Em meio a tantas vozes competindo por atenção, opiniões sendo jogadas de todos os lados e uma constante necessidade de nos expressarmos, perdemos algo fundamental: o silêncio. Vivemos numa era em que o falar se tornou mais valorizado do que o ouvir. E, paradoxalmente, quanto mais falamos, mais problemas criamos. As palavras, embora poderosas, podem ser uma fonte de conflitos, mal-entendidos e frustrações. O silêncio, por outro lado, é uma arte que poucos dominam, mas que pode transformar radicalmente a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Quando aprendemos a silenciar, damos espaço para o autoconhecimento e para a sabedoria florescerem. O silêncio permite que observemos com mais clareza, que sejamos mais estratégicos e que evitemos erros que muitas vezes são consequência de palavras impensadas. Ele nos protege de reações impulsivas, nos dá tempo para refletir e encontrar respostas que talvez não fossem visíveis no calor do momento. É no silêncio que encontramos a verdadeira força, porque o verdadeiro poder não está em quem fala mais, mas em quem sabe controlar o próprio impulso de responder a tudo. Essas 10 lições que vou compartilhar com você exploram exatamente isso: o poder do silêncio. Elas mostram como, ao aprender a ficar calado, você pode resolver até 97% dos seus problemas. Desde conflitos interpessoais até situações de pressão no trabalho, essas lições vão te ajudar a dominar a arte de silenciar e a se tornar mais centrado, mais forte e, acima de tudo, mais sábio. Antes de começarmos, me conte: você acredita que o silêncio é uma força ou uma fraqueza? Também te convido a comentar abaixo a frase: eu escolho o silêncio. Assim, a partir de hoje você estará firmando um compromisso aqui. Se esse tema já despertou algo em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a valorizar o poder do silêncio. Vamos lá então para a primeira poderosa lição. 1. O silêncio como forma de sabedoria. O silêncio é uma das virtudes mais antigas e poderosas, mas poucos de nós compreendemos seu verdadeiro valor. É fácil ser levado pela correria da vida e achar que precisamos falar o tempo todo para sermos ouvidos ou respeitados. Mas será que é realmente assim? Pense nisso. Muitas das pessoas mais sábias da história eram mestres no uso do silêncio. Elas sabiam que o poder não estava em dizer tudo o que pensavam, mas sim em guardar suas palavras até o momento certo. Você já passou por uma situação em que ficou calado e depois percebeu que isso foi a melhor coisa que poderia ter feito? O silêncio nos dá tempo para refletir antes de responder, evitando palavras que possam magoar os outros ou comprometer nossas próprias intenções. Ao escolher o silêncio, damos a nós mesmos a oportunidade de pensar de maneira mais clara e racional. Isso não significa que você deva suprimir suas opiniões ou sentimentos, mas sim que deve esperar o momento certo para expressá-los, de forma mais ponderada e eficaz. Há algo mágico que acontece quando você silencia. O mundo ao seu redor parece desacelerar, suas emoções ficam mais sob controle, e você começa a ver as coisas com mais clareza. É como se você estivesse se dando a chance de observar a situação de fora, como um espectador, ao invés de reagir no calor do momento. Essa pausa que o silêncio cria permite que você haja com sabedoria e evite problemas que poderiam surgir se você falasse impulsivamente. O silêncio também pode ser uma forma de respeito. Ao ouvir os outros com atenção e sem interrupções, você demonstra que valoriza o que eles têm a dizer. Isso fortalece relacionamentos, seja no ambiente de trabalho, em amizades ou na família. Lembre-se, falar demais pode ofuscar a sua mensagem, mas quando você fala apenas o necessário, suas palavras têm mais peso. E aqui está a reflexão para você. Da próxima vez que sentir a vontade de responder rapidamente, respire fundo e pergunte-se se o silêncio não seria uma escolha mais sábia. O que você pode aprender observando e escutando antes de falar? O silêncio tem muito a ensinar, e quanto mais você o praticar, mais sabedoria você irá cultivar. Vamos juntos praticar essa lição e nos tornar pessoas mais conscientes, presentes e, acima de tudo, sábias. 2. Evitando conflitos desnecessários. Todos nós já nos encontramos em situações onde uma palavra mal colocada gerou um conflito que poderia ter sido evitado.
Quem nunca disse algo no calor da emoção e depois se arrependeu? A verdade é que muitos dos nossos problemas surgem justamente porque não sabemos quando é melhor ficar em silêncio. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de fraqueza, mas sim de autocontrole e sabedoria. Imagine um cenário. Você está em uma discussão acalorada, onde as emoções estão à flor da pele. O impulso natural é querer responder rapidamente, talvez até se defender ou rebater algum comentário que o ofendeu. No entanto, se você escolher o caminho do silêncio, algo poderoso acontece. Você não alimenta o fogo do conflito. Em vez disso, você dá espaço para que as emoções se acalmem e permite que todos reflitam sobre o que foi dito. Muitas vezes, o que poderia ter se transformado em uma briga desnecessária simplesmente se dissipa, porque você não deu continuidade à tensão. Ficar em silêncio nesses momentos não significa que você está aceitando injustiças ou engolindo sapos. Pelo contrário, significa que você está tomando o controle da situação de uma maneira estratégica. É como se estivesse dizendo para si mesmo: eu sou maior do que isso. Eu não vou me envolver em discussões que não me levam a lugar nenhum. E essa é uma forma de autocuidado extremamente poderosa. Além disso, o silêncio dá a outra pessoa a oportunidade de refletir sobre suas próprias palavras. Muitas vezes, ao não responder de imediato, você força o outro a repensar o que disse, e isso pode acabar resultando em uma mudança de atitude, ou até mesmo em um pedido de desculpas. É interessante como o simples ato de ficar calado pode mudar completamente a dinâmica de uma conversa. Agora, pense na última vez que você se envolveu em um conflito. Será que ele poderia ter sido evitado se você tivesse escolhido o silêncio? Na próxima vez que se encontrar em uma situação tensa, lembre-se desta lição. Tente permanecer em silêncio. Observe como o outro reage e perceba a mudança que essa atitude pode trazer. Ficar calado nem sempre é fácil, mas é uma das formas mais eficazes de evitar problemas desnecessários. 3. Fortalecendo a escuta ativa. Quando você escolhe ficar em silêncio, você abre espaço para algo extremamente valioso: a escuta ativa. Escutar verdadeiramente o que o outro tem a dizer é uma habilidade que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais rara. Em um mundo acelerado, onde a comunicação acontece rapidamente, muitas vezes nos encontramos ouvindo para responder, em vez de ouvir para entender. E é aqui que o poder do silêncio entra em ação. Ele permite que você se desligue da necessidade de intervir o tempo todo, e em vez disso, se concentre plenamente no que está sendo dito. Quando você pratica a escuta ativa, está se colocando em uma posição de verdadeira conexão com o outro. Em vez de preparar uma resposta enquanto a pessoa ainda está falando, você ouve cada palavra com atenção, captando nuances e emoções que poderiam passar despercebidas em uma conversa superficial. Isso não só fortalece os seus relacionamentos, mas também cria uma atmosfera de respeito mútuo. Escutar ativamente é uma ferramenta poderosa para solucionar problemas. Quando alguém sente que está sendo realmente ouvido, isso promove confiança e abertura, o que pode levar a discussões mais construtivas e resoluções eficazes. Quantas vezes você já viu uma conversa esquentar porque ninguém estava realmente ouvindo o outro? O simples ato de silenciar a própria mente e focar na fala do outro pode fazer toda a diferença, transformando uma conversa potencialmente problemática em um diálogo produtivo. Outro benefício de praticar a escuta ativa é que você se torna mais empático. Ao se concentrar nas palavras e nas emoções do outro, você começa a entender melhor suas perspectivas e sentimentos. Isso cria uma base sólida para a construção de relacionamentos mais profundos e significativos. Em vez de ser apenas um ouvinte passivo, você se torna um participante engajado, capaz de perceber as reais necessidades e preocupações da outra pessoa. Da próxima vez que estiver em uma conversa, tente praticar a escuta ativa. Mantenha sua mente quieta, livre de julgamentos ou da necessidade de responder rapidamente. Escute com a intenção de entender, e veja como essa abordagem pode transformar não só a qualidade das suas interações, mas também a forma como você é percebido pelos outros. Fortalecer a escuta ativa é fortalecer suas relações e criar um ambiente mais harmonioso ao seu redor. 4. Controlando emoções impulsivas.
Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e se arrependeu logo depois? As emoções impulsivas, como raiva, frustração ou até mesmo ciúmes, têm uma tendência perigosa de assumir o controle quando menos esperamos. E na maioria das vezes, essas emoções nos levam a falar coisas que não queríamos dizer, criando situações que poderiam ter sido facilmente evitadas com um pouco de silêncio. O silêncio é um dos melhores remédios para as emoções impulsivas. Quando estamos diante de uma situação que nos tira do sério, a primeira reação muitas vezes é levantar a voz ou disparar uma resposta rápida. Mas e se, em vez disso, optássemos por ficar em silêncio por alguns momentos? Ao fazer isso, você dá a si mesmo a oportunidade de respirar, de processar o que está sentindo e de evitar que as emoções assumam o controle de sua fala. Esse espaço de silêncio é onde você encontra a clareza para escolher suas palavras com mais cuidado. O silêncio, nesses momentos, funciona como um freio. Ele impede que as emoções impulsivas tomem conta da situação, permitindo que você haja com mais calma e raciocínio. Quando você aprende a controlar essas emoções e a não reagir imediatamente, acaba evitando muitos conflitos desnecessários e, muitas vezes, situações que poderiam ter consequências duradouras. Ao silenciar a mente e dar um passo atrás, você também permite que as emoções se acalmem naturalmente, evitando que elas guiem suas ações de forma destrutiva. Um exemplo clássico disso pode ser visto em discussões familiares ou entre amigos. Às vezes, uma palavra dita de maneira impensada pode causar mágoas que demoram para cicatrizar. No entanto, quando você pratica o silêncio, mesmo quando está com raiva, você preserva a relação e permite que a situação seja resolvida de maneira mais saudável. O silêncio, nesses casos, mostra que você tem controle sobre suas próprias reações, o que é uma habilidade de grande valor, tanto em relacionamentos pessoais quanto no ambiente de trabalho. Lembre-se, controlar as emoções não significa suprimi-las, mas sim direcioná-las de maneira construtiva. O silêncio é o primeiro passo para isso. Ele oferece o tempo necessário para que você pense com clareza e haja com sabedoria, em vez de deixar que sentimentos momentâneos prejudiquem suas relações ou decisões. Portanto, na próxima vez que sentir que as emoções estão prestes a explodir, experimente o poder do silêncio e veja como ele pode ajudar a preservar sua paz e a dos que estão ao seu redor. 5. Preservando energia mental. Você já percebeu como, em determinados momentos do seu dia, você sente que está mentalmente exausto? Muitas vezes, essa exaustão mental não vem de grandes tarefas ou desafios, mas sim das pequenas interações diárias que drenam nossa energia. Uma conversa inútil aqui, uma discussão ali, uma necessidade de expressar opinião em todos os momentos. Aos poucos, isso vai consumindo sua energia mental sem que você perceba. O silêncio é uma ferramenta valiosa para preservar essa energia. Pense no silêncio como uma espécie de filtro, onde você escolhe cuidadosamente onde gastar sua capacidade mental. Nem toda conversa precisa ser alimentada, nem todo comentário precisa de uma resposta, e nem toda provocação merece sua atenção. Ao escolher o silêncio, você está, na verdade, escolhendo preservar sua energia para o que realmente importa. Nós vivemos em um mundo barulhento, onde parece que estamos sempre conectados, sempre falando, sempre opinando. Mas será que é necessário? Preservar sua energia mental significa ser seletivo quanto ao que você dá atenção. Ao silenciar sua mente e suas palavras, você ganha mais controle sobre onde investir seu foco. Assim, você se torna mais produtivo e eficiente nas coisas que realmente importam para você. O silêncio oferece a oportunidade de recarregar suas energias. Ele permite que sua mente descanse e se recupere da constante demanda por respostas e interações. Isso não significa que você deva se isolar completamente, mas sim que deve encontrar momentos de quietude no seu dia a dia, onde você pode simplesmente relaxar sem a pressão de ter que responder a tudo o que acontece ao seu redor. O silêncio nos ajuda a nos distanciarmos de influências negativas. Muitas conversas que temos ao longo do dia não trazem benefícios reais e, em alguns casos, podem até ser prejudiciais, alimentando pensamentos negativos, fofocas ou críticas destrutivas. Quando você escolhe ficar em silêncio nessas situações,
Você evita ser sugado por essa negatividade, preservando sua mente em um estado mais positivo e equilibrado. Assim, a preservação da energia mental através do silêncio é uma forma poderosa de autocuidado. Ao falar menos e ouvir mais, você protege seu estado mental e emocional, mantendo-se mais focado nas suas prioridades e nos seus objetivos. Lembre-se, sua energia mental é um recurso limitado. Use-a com sabedoria e verá como o silêncio pode ser um grande aliado na sua vida. 6. Aumentando a autoconfiança. Quando você pensa em pessoas autoconfiantes, é comum imaginá-las como aquelas que dominam a sala com sua presença, que sempre sabem o que dizer e nunca têm medo de falar o que pensam. Mas a verdade é que a verdadeira autoconfiança muitas vezes se manifesta de maneira mais silenciosa. Ser autoconfiante não significa ser a pessoa mais falante da sala. Significa ter segurança o suficiente para não sentir a necessidade de falar o tempo todo. O silêncio, em muitos casos, é uma demonstração de força e autoconfiança. Quando você escolhe o silêncio, está mostrando ao mundo que não precisa de validação constante, que está confortável com sua própria presença e com seus pensamentos. Isso é poderoso. A necessidade de falar frequentemente vem de uma insegurança, de um desejo de ser aceito ou de provar algo a alguém. Por outro lado, a pessoa autoconfiante sabe que seu valor não depende de quantas palavras ela pronuncia. Pense nisso. Em uma reunião ou discussão importante, a pessoa que fica em silêncio, observando e analisando, muitas vezes é a que mais causa impacto quando finalmente decide falar. Suas palavras são pesadas, bem pensadas, e geram mais impacto justamente porque não são ditas impulsivamente. O silêncio, nesses casos, aumenta a percepção de sabedoria e autoridade. Quem sabe ouvir e esperar o momento certo para falar, costuma ser mais respeitado porque suas palavras carregam mais peso. O silêncio também dá a você tempo para pensar com clareza, e isso contribui diretamente para a sua autoconfiança. Quando você não se apressa para falar, você consegue organizar melhor suas ideias e transmitir suas mensagens de forma mais eficaz. Isso evita mal-entendidos e dá a você a sensação de controle sobre a situação. Esse controle é o que alimenta sua autoconfiança, pois você sabe que, quando decidir falar, será ouvido e compreendido. A autoconfiança silenciosa é perceptível em situações onde a maioria das pessoas sente a necessidade de se justificar ou explicar demais. Quem é seguro de si não sente essa necessidade. Sabe que suas ações falam por si mesmas e que não precisa de palavras excessivas para validar suas escolhas. Isso é algo extremamente libertador, porque tira de você o peso de tentar agradar ou convencer os outros o tempo todo. O silêncio pode ser uma expressão profunda de autoconfiança. Ao aprender a ficar em silêncio quando necessário, você desenvolve uma postura mais segura e equilibrada diante da vida. Você sabe que não precisa falar o tempo todo para ser notado, e que suas palavras, quando ditas, terão muito mais impacto. Essa é a essência de uma verdadeira confiança interior. 7. Facilitando a resolução de problemas. O silêncio, embora muitas vezes subestimado, é um dos aliados mais poderosos na resolução de problemas. Quando estamos diante de um desafio, seja pessoal ou profissional, a primeira reação pode ser querer discutir o problema, falar sobre ele incessantemente ou buscar soluções imediatas através de longas conversas. Mas e se o caminho mais eficaz fosse, na verdade, o oposto? Muitas vezes, o silêncio é o que nos dá o espaço mental necessário para que possamos ver a solução com mais clareza. Imagine-se em um momento de tensão, talvez no trabalho, onde um problema surge e todos ao seu redor começam a discutir freneticamente sobre o que deve ser feito. O impulso natural é se juntar à conversa, tentar trazer soluções, talvez até competir por uma boa ideia. No entanto, o silêncio pode oferecer algo que a discussão não consegue: perspectiva. Quando você fica em silêncio, você cria uma distância emocional entre você e o problema, o que permite ver as coisas de uma maneira mais clara e objetiva. Esse distanciamento silencioso é crucial. Quando estamos mergulhados em uma discussão, muitas vezes ficamos presos nos detalhes menores, nas emoções do momento ou nas pressões sociais. O silêncio nos tira dessa confusão mental e emocional,
proporcionando uma visão mais ampla e serena da situação. Ele nos dá a chance de refletir sem pressa, analisar todas as variáveis e considerar opções que talvez não surgissem em meio ao caos. O silêncio também nos dá tempo para pensar de maneira criativa. Quantas vezes você já resolveu um problema enquanto estava em silêncio, sozinho, pensando profundamente? Isso acontece porque, quando ficamos quietos, nossa mente tem a liberdade de explorar soluções de maneira mais intuitiva e inovadora. O ruído das palavras muitas vezes bloqueia essa criatividade, mas o silêncio a libera, permitindo que novas ideias fluam naturalmente. Outro benefício do silêncio na resolução de problemas é que ele nos dá tempo para observar. Em muitos casos, a solução para um problema não precisa ser dita, mas sim descoberta através da observação atenta. Quando você está em silêncio, você percebe nuances que talvez passassem despercebidas em meio a conversas agitadas. Essa atenção aos detalhes pode ser exatamente o que você precisa para encontrar a solução que estava procurando. Da próxima vez que estiver diante de um problema, experimente praticar o silêncio. Dê a si mesmo o tempo e o espaço necessários para refletir, observar e permitir que sua mente se acalme. Você ficará surpreso com o quanto o silêncio pode facilitar a resolução de problemas e levar você a soluções mais eficazes e criativas. 8. Cultivando a paciência. A paciência é uma virtude que todos nós desejamos ter mais, mas que muitas vezes parece difícil de cultivar em um mundo tão acelerado. A boa notícia é que o silêncio pode ser um grande aliado no desenvolvimento dessa qualidade. Quando você pratica o silêncio intencional, não apenas aprende a controlar sua fala, mas também desenvolve uma habilidade igualmente importante: a paciência. O silêncio força você a desacelerar. Ele cria uma pausa no fluxo incessante da comunicação e nos ensina a esperar pelo momento certo. Ao escolher o silêncio, você está treinando sua mente e suas emoções para que não reajam impulsivamente, mas sim de forma ponderada e calma. Essa prática de esperar antes de falar é um exercício poderoso para a paciência. O silêncio permite que você se torne mais consciente das suas próprias emoções e reações. Quantas vezes você já se pegou respondendo ou agindo de forma precipitada porque estava com pressa ou ansioso para resolver algo? O silêncio é uma maneira de romper esse ciclo de reatividade. Ele cria um espaço de reflexão, onde você pode se perguntar: eu realmente preciso responder agora? Ou, essa situação exige uma ação imediata, ou posso esperar e ver como ela se desenvolve? A paciência cultivada pelo silêncio também afeta suas interações com os outros. Quando você pratica o silêncio em suas conversas, está treinando a arte de ouvir com mais calma e tolerância. Em vez de se apressar para responder, ou de tentar preencher cada pausa com palavras, você se permite esperar. Isso não só demonstra paciência, mas também respeito pelo tempo e pelas palavras do outro. Com o tempo, essa atitude mais paciente contribui para relacionamentos mais profundos e harmoniosos. O silêncio também nos ajuda a lidar melhor com situações de espera na vida cotidiana. Seja esperando por uma resposta importante, aguardando o desfecho de uma situação complicada, ou simplesmente lidando com a lentidão das coisas, o silêncio nos ensina a apreciar o processo e não apenas o resultado. Ele nos lembra que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente e que muitas vezes a paciência nos leva a soluções melhores e mais duradouras. O silêncio é uma prática de autocontrole. Ao aprender a se conter, a esperar o momento certo, você está desenvolvendo uma paciência que pode ser aplicada em todas as áreas da sua vida. Esse domínio sobre suas reações e emoções é o que torna o silêncio uma ferramenta tão poderosa no cultivo da paciência. 9. Protegendo sua privacidade. Você já parou para pensar em como o silêncio pode ser uma maneira poderosa de proteger sua privacidade? Vivemos em uma época em que compartilhar é incentivado o tempo todo, seja nas redes sociais, em conversas informais ou até no ambiente de trabalho. No entanto, muitas vezes, ao compartilhar demais, acabamos expondo partes da nossa vida que deveriam ser preservadas. O silêncio, nesse caso, torna-se um escudo que nos ajuda a manter nossa privacidade intacta. Quantas vezes você já se pegou em uma situação em que, ao falar demais, revelou algo que preferia manter em segredo?
Ou talvez tenha compartilhado informações que mais tarde percebeu que poderiam ser mal interpretadas. O silêncio, quando usado sabiamente, nos permite evitar essas armadilhas. Ao escolher ficar em silêncio sobre certos aspectos da nossa vida, estamos protegendo não apenas nossa privacidade, mas também nossa paz de espírito. Por exemplo, em situações sociais, muitas pessoas sentem a necessidade de preencher o silêncio com detalhes pessoais, talvez para parecer mais interessantes ou para se conectar melhor com os outros. No entanto, é importante lembrar que nem tudo precisa ser compartilhado. O silêncio nos dá controle sobre o que revelamos e para quem. Ele nos dá a capacidade de filtrar o que é importante compartilhar e o que deve ser mantido em sigilo. Isso não significa que você está sendo fechado ou distante, mas sim que está escolhendo com cuidado o que expor sobre sua vida. Proteger sua privacidade por meio do silêncio é uma forma de autocuidado. Quando você mantém certos aspectos da sua vida em silêncio, está criando um espaço seguro onde pode refletir, processar e tomar decisões sem a interferência ou julgamento de outras pessoas. Esse espaço privado é essencial para o seu bem-estar emocional e mental. Afinal, quanto menos você expõe sobre si mesmo, menos vulnerável estará a críticas, fofocas ou mal-entendidos. O silêncio também protege sua energia emocional. Ao não compartilhar todos os detalhes da sua vida, você preserva sua energia para os momentos e as pessoas que realmente importam. Você não precisa justificar suas ações ou decisões a todos, o tempo todo. O silêncio permite que você mantenha o controle sobre sua narrativa pessoal, compartilhando apenas o que deseja, quando se sentir confortável. Então, quando sentir a necessidade de falar sobre algo pessoal, pare e pense: eu realmente preciso compartilhar isso agora? Talvez o silêncio seja a melhor resposta, ajudando a proteger sua privacidade e a manter seu equilíbrio interior. 10. Melhorando a comunicação não verbal. A comunicação vai muito além das palavras que falamos. Na verdade, a maioria da nossa comunicação é não verbal. Nossos gestos, expressões faciais, postura e até o tom de voz transmitem mensagens poderosas. E adivinhe, o silêncio tem um papel fundamental na melhora da nossa comunicação não verbal. Quando estamos em silêncio, ganhamos mais consciência do que o nosso corpo está dizendo e também do que os outros estão comunicando sem palavras. Já aconteceu com você de alguém dizer algo, mas o tom de voz ou a expressão facial dela não combinava com as palavras? Isso acontece o tempo todo. Muitas vezes, nossa comunicação não verbal é mais honesta do que nossas palavras. E quando estamos em silêncio, nos tornamos mais sensíveis a esses sinais. Ficar calado em determinados momentos nos dá a chance de observar e interpretar a linguagem corporal dos outros de forma mais precisa. Isso nos ajuda a entender melhor o que eles estão realmente sentindo, mesmo que não estejam dizendo diretamente. Ao praticar o silêncio, você também se torna mais consciente da sua própria linguagem corporal. Como você está se apresentando ao mundo? Será que suas expressões faciais, gestos e postura estão alinhados com a mensagem que você deseja passar? O silêncio cria um espaço para essa autoavaliação. Ele permite que você se torne mais intencional em sua comunicação não verbal, transmitindo confiança, empatia e presença de maneira mais eficaz. A comunicação não verbal pode ser extremamente poderosa em momentos de conflito ou tensão. Quando você opta pelo silêncio em vez de palavras, seus gestos e expressões podem transmitir calma e controle, o que pode ajudar a desarmar uma situação tensa. Imagine uma discussão acalorada. Em vez de elevar a voz ou reagir impulsivamente, você opta por ficar em silêncio, mantendo uma postura calma e uma expressão serena. Isso pode ter um efeito profundo na outra pessoa, que por sua vez, pode se acalmar também. O silêncio também dá espaço para que os outros falem e mostrem suas emoções. Quando você não está falando, você está ouvindo, não apenas as palavras, mas também o que está além delas. Essa escuta atenta melhora sua capacidade de ler a situação e de responder de maneira mais apropriada. O silêncio cria essa abertura, onde você pode observar o comportamento não verbal dos outros e ajustar sua própria resposta de acordo. O silêncio é uma ferramenta que aprimora nossa percepção e consciência sobre a comunicação não verbal.
Ele nos torna melhores ouvintes e mais conscientes do impacto que nossos gestos e expressões têm nos outros. Ao praticar o silêncio, você se torna um comunicador mais eficaz, não apenas pelas palavras que escolhe dizer, mas pela maneira como se apresenta ao mundo mesmo quando não está falando. Chegamos ao fim dessas 10 lições sobre o poder transformador do silêncio. Ao longo deste vídeo, exploramos como o silêncio pode não apenas resolver muitos dos nossos problemas, mas também nos ajudar a crescer, evoluir e encontrar mais paz em nossas vidas. Aprendemos que o silêncio é uma forma de sabedoria, uma maneira de evitar conflitos desnecessários, uma ferramenta para fortalecer nossos relacionamentos, preservar nossa energia mental, cultivar a paciência e proteger nossa privacidade. O que é interessante sobre o silêncio é que, apesar de parecer uma ação passiva, ele é, na verdade, uma escolha muito ativa. Cada vez que escolhemos ficar em silêncio em vez de reagir impulsivamente, estamos assumindo o controle da situação. Estamos demonstrando maturidade e autocontrole, duas qualidades fundamentais para quem busca se desenvolver pessoalmente. Agora, eu te convido a refletir. Como o silêncio pode ser aplicado na sua vida daqui para frente? Em que momentos você pode se beneficiar mais dessa prática? Talvez seja em suas interações diárias, nas suas relações profissionais, ou até mesmo nos momentos em que estiver sozinho, refletindo sobre suas escolhas e seu futuro. O silêncio, quando usado de maneira consciente, pode ser o seu melhor aliado. Se você acompanhou o vídeo até aqui, deixe um comentário com a seguinte frase: "Eu assisti até o final." Fico muito feliz por ter você como parte dessa jornada. Continue praticando o poder do silêncio em sua vida e veja como ele pode transformar seus dias, tornando-os mais calmos, produtivos e satisfatórios. E claro, se você achou essas lições valiosas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar o vídeo com quem você acredita que pode se beneficiar dessas ideias. Até a próxima e lembre-se, o silêncio pode ser uma das suas maiores forças. Use-o com sabedoria e observe os benefícios que ele traz.